Antes de orarmos, quero te convidar a refletir comigo por alguns instantes. Às vezes, quando olhamos para o mundo à nossa volta, parece que estamos em meio a uma tempestade sem fim. O barulho do ódio é ensurdecedor, a arrogância e o orgulho se espalham como sombras, e o pecado puxa cada vez mais forte, tentando aprisionar corações. É como se a bússola moral da sociedade tivesse se perdido completamente. O que antes era chamado de bom, agora é zombado, e o que antes era visto como mal, passou a ser exaltado. Basta ligar a televisão, rolar as notícias nas redes sociais ou observar a indústria do entretenimento. A escuridão se infiltrou em quase todas as áreas da cultura humana. Por isso, os alertas da Bíblia sobre os últimos dias soam tão reais em nossos tempos. Em 2 Timóteo 3, 1-2, o apóstolo Paulo escreveu: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Será que essas palavras não descrevem exatamente o que vemos ao nosso redor hoje? Corações frios, valores de Deus sendo deixados de lado. E se não estivermos firmados em Cristo, corremos o risco de sermos levados pela correnteza desse mundo. O pecado age de forma sutil. A mentalidade mundana tenta nos convencer e a tentação de ceder ao compromisso com as trevas é constante. Mas, meu querido irmão e minha querida irmã, há uma verdade poderosa que jamais podemos esquecer. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Se você crê nessa verdade, escreva amém nos comentários e declare que a luz de Cristo é maior que toda escuridão. Jesus Cristo é a luz. Ele não é apenas uma luz entre muitas, mas a verdadeira luz do mundo, pura e santa, impossível de ser apagada. Onde a presença dele chega, as trevas são obrigadas a fugir. A palavra de Deus nos lembra em Efésios 5:8, pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Note bem, não é apenas que estávamos nas trevas, mas éramos a própria escuridão. E quando Deus nos alcançou, Ele nos tirou desse reino de trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Colossenses 1:13. Isso significa que você não é mais quem era antes. Você não é mais escravo do pecado, nem precisa viver debaixo da culpa ou da condenação. Hoje, em Cristo, você é portador da luz, chamado a refletir a glória de Deus. O próprio Senhor Jesus declarou em Mateus 5:14-16: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pense nessa cena. Acender uma vela em um quarto completamente escuro. Aquele pequeno brilho muda tudo. De repente, é possível enxergar, e o peso da escuridão já não assusta tanto. Assim é a sua vida como filho ou filha de Deus. Mesmo que o mundo esteja mergulhado em sombras, a luz de Cristo em você tem poder para transformar ambientes inteiros. Se você deseja ser essa luz que ilumina e transforma, escreva nos comentários: Senhor, quero brilhar para ti. Agora, imagine não apenas uma vela sozinha, mas centenas, milhares de velas acesas ao mesmo tempo. A escuridão não teria a menor chance de resistir. Assim é o corpo de Cristo. Quando os filhos de Deus se unem em oração, em adoração e em obediência, a luz do Senhor resplandece de tal maneira que nenhum poder das trevas pode prevalecer. É por isso que não podemos esconder nossa luz, não podemos recuar, nem nos envergonhar do Evangelho. O apóstolo João declarou em João 1:5:
A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A escuridão pode até tentar avançar, pode rugir alto, mas jamais vencerá o poder e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, e hoje ele reina para sempre. Mas surge uma pergunta: como, de maneira prática, podemos brilhar essa luz de Deus no nosso dia a dia? A resposta está na própria palavra. Em 1 Pedro 4,10, lemos: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso significa que cada pessoa foi criada com dons únicos. Uns são encorajadores, levantando os cansados com palavras de esperança. Outros são intercessores, batalhando em oração. Há aqueles que ensinam a palavra, outros que servem em silêncio, alguns que louvam, outros que ajudam generosamente. Todos são importantes. E quando usamos os dons que o Senhor nos deu, nós deixamos sua luz brilhar de maneira especial através de nós. E assim, vidas são alcançadas, fortalecidas e transformadas. Se você reconhece que tem um dom e deseja usá-lo para a glória de Deus, escreva nos comentários: quero ser usado por ti, Senhor. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em Romanos 12, 4, 6. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Perceba como isso é profundo. Nós não somos chamados para viver isolados. O corpo de Cristo é diverso e cada função é vital. A mão não pode dizer ao pé que não precisa dele, e o olho não pode desprezar o ouvido. Da mesma forma, cada crente é uma peça indispensável no plano de Deus. Refletir a luz de Cristo não se resume apenas a fugir do pecado. Vai muito além disso. É agir ativamente em amor, serviço e obediência. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada oração sincera é como uma chama que empurra as trevas para longe. Mas precisamos estar atentos. O inimigo tentará apagar essa chama. Ele lançará tentações, tentará nos levar ao desânimo, fará de tudo para nos convencer a nos esconder, a desistir ou a nos conformar com este mundo. Por isso, a Bíblia nos adverte em Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A batalha espiritual é real e não podemos ser ingênuos. Porém, quando estamos revestidos da verdade, cobertos pela justiça de Cristo e armados com a palavra, somos fortalecidos para resistir. Se você deseja permanecer firme na batalha e se revestir da armadura de Deus, declare nos comentários: Senhor, reveste-me com tua armadura. Paulo também nos lembra em Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Essa comparação é extraordinária. Pense nas estrelas. Elas não pedem permissão para brilhar, simplesmente brilham porque foram criadas para isso. A escuridão da noite não pode apagar o brilho delas. Pelo contrário, é justamente na escuridão que sua beleza se torna mais visível. Assim também deve ser a nossa vida. Não precisamos esperar condições ideais nem aprovação do mundo para brilhar a luz de Cristo. Fomos chamados para ser testemunhas da bondade de Deus, independentemente da escuridão que nos rodeia. Talvez você tenha se sentido desanimado, olhando para a maldade ao seu redor e pensando: não adianta, minha luz é pequena demais. Mas lembre-se, uma única vela acesa é capaz de mudar completamente um ambiente escuro. E se você está em Cristo,
O Espírito Santo habita em você, tornando-o uma chama viva que jamais pode ser apagada. Portanto, não permita que as circunstâncias tentem diminuir o que Deus colocou em você. O Senhor te chama para ser luz, para ser uma cidade edificada no alto do monte, para ser um farol que aponta o caminho. Se você quer continuar brilhando para Cristo, mesmo em meio às lutas, escreva nos comentários: eu sou luz no Senhor. Diante dessa verdade, precisamos lembrar, não estamos aqui por acaso. Deus nos colocou neste tempo específico da história com um propósito. Ele não apenas nos salvou, mas também nos chamou para sermos testemunhas vivas da sua graça. Quando olhamos para Jesus, vemos o exemplo perfeito de luz em meio às trevas. Ele curava os enfermos, perdoava os pecadores, acolhia os rejeitados e confrontava o mal sem medo. E agora, como seus discípulos, somos chamados a seguir seus passos e continuar sua obra aqui na terra. Mas para isso, precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme diariamente. Não podemos viver essa missão com nossas próprias forças. Nossa natureza humana é fraca, inclinada ao pecado, mas o Espírito de Deus nos capacita a viver de forma diferente. É Ele quem purifica nossos pensamentos, molda nosso caráter e acende em nós o desejo de obedecer. É Ele quem nos lembra que não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo que nos resgatou. Cada escolha que fazemos, cada palavra que sai da nossa boca, cada decisão no secreto pode ser uma oportunidade de deixar a luz de Jesus brilhar através de nós. Se você deseja ser moldado pelo Espírito Santo e viver uma vida que reflita Jesus, escreva nos comentários: Espírito Santo, transforma-me. Assim como Lázaro foi chamado por Jesus a sair do túmulo, também nós fomos chamados a deixar para trás a velha vida e andar em novidade de vida. Quando Cristo nos alcança, Ele não apenas nos liberta do pecado, mas também nos dá uma nova identidade, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Isso significa que não somos mais escravos do passado, não precisamos carregar culpas antigas, nem viver presos a feridas que já foram curadas pelo sangue do Cordeiro. Em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Por isso, não esconda os dons que Deus colocou em você. Não permita que o medo, a comparação ou o comodismo enterrem os talentos que o Senhor confiou em suas mãos. Cada dom é uma ferramenta do reino. Cada talento tem o poder de alcançar vidas, consolar corações e edificar a igreja. Use sua voz para proclamar a bondade de Deus, suas mãos para servir, seu tempo para orar e interceder. Talvez você ache que é pouco, mas diante de Deus, cada ato feito em amor tem valor eterno. Não desperdice a oportunidade de ser instrumento do Senhor nesta geração. O mundo precisa ver Cristo em nós. Nossa vida precisa apontar para Ele, para que muitos conheçam a salvação e experimentem a verdadeira esperança. Se você deseja viver intensamente o chamado que Deus tem para a sua vida, declare nos comentários: Senhor, eis-me aqui. A palavra de Deus nos alerta também sobre o inimigo. Em Tiago 4:7 está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso significa que não podemos ser ingênuos. Satanás é real e constantemente tenta apagar a chama que Deus acendeu em nós. Ele sopra mentiras, lança dúvidas, tenta nos desviar da verdade. Mas não precisamos temer. Quando nos submetemos ao Senhor e nos firmamos em Sua palavra, o inimigo não pode permanecer. A cruz já decretou a derrota dele. O sangue de Jesus já nos garantiu a vitória. O apóstolo Paulo ainda nos lembra em Romanos 8:11 que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Isso quer dizer que não estamos desamparados. Aquele que venceu a morte
nos capacita diariamente a vencer as tentações, a resistir ao mal e a permanecer firmes na fé. Então, quando o inimigo vier com acusações, responda com a palavra. Quando vier com medo, declare a promessa de Deus. Quando tentar apagar sua chama, lembre-se: o Espírito Santo em você é mais forte do que qualquer treva. Não permita que a voz do inimigo dite sua identidade ou seu futuro. Você não é definido pelo seu passado, mas pelo sacrifício de Cristo. Ele te chamou para ser luz, para brilhar no meio de uma geração corrompida. Se você crê que a vitória já é sua, pelo sangue de Jesus, escreva nos comentários: sou mais que vencedor em Cristo. Quando entendemos quem somos em Cristo, passamos a viver de uma forma completamente diferente. Não andamos mais segundo os padrões do mundo, mas buscamos refletir a santidade e o amor de Deus em tudo o que fazemos. Nosso comportamento diário fala muito mais do que nossas palavras. É na maneira como tratamos as pessoas, como reagimos às dificuldades, como lidamos com o silêncio do secreto que a luz de Cristo se revela. A verdadeira transformação acontece quando deixamos o Espírito Santo guiar até os detalhes mais simples da nossa vida. Jesus nos chama para sermos sal e luz. O sal preserva e dá sabor, a luz dissipa as trevas. Assim também nós, como cristãos, devemos preservar os valores do reino e ser instrumentos de esperança onde quer que estejamos. Não é fácil. Muitas vezes, brilhar em meio às trevas significa ir contra a correnteza, dizer não quando todos dizem sim, permanecer em santidade quando o mundo ri disso. Mas é exatamente nesses momentos que nossa fé se torna um farol para aqueles que ainda estão perdidos. Lembre-se, sua vida é um testemunho vivo. Talvez você nunca pregue em um púlpito, mas o modo como vive já é uma pregação que pode levar pessoas a Jesus. Se você deseja que sua vida seja um reflexo do amor de Cristo, declare nos comentários: Senhor, que vejam tua luz em mim. Agora, vamos encerrar esta oração declarando tudo isso diante de Deus. Senhor Jesus, obrigado por seres a luz do mundo, por teres entrado em minha escuridão e me levado para a maravilhosa luz da tua verdade. Obrigado por abrir meus olhos, suavizar meu coração e transformar minha mente com tua graça, misericórdia e amor. Eu já não sou mais escravo do meu passado. Fui encontrado por ti, chamado para uma nova vida. Antes, eu caminhava segundo os desejos da carne, mas hoje colocaste em mim o desejo de te amar, servir e obedecer. Cada palavra que falo, cada atitude, cada decisão, que tudo reflita a tua glória. Que minha vida seja um testemunho vivo da tua bondade e poder. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser obediente, a caminhar em passos firmes contigo, a não enterrar os dons que me deste, mas a usá-los para edificar o teu reino. Protege-me das mentiras do inimigo, mantém minha chama acesa e faz com que minha vida chame outros para a tua presença. Senhor, eu entrego tudo a ti. Meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações, meu futuro. Que minha vida seja luz em meio às trevas, uma cidade no alto do monte, uma vela acesa que jamais se apaga. Que aqueles que me observam vejam não a mim, mas a Cristo em mim. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários, compartilhe com alguém que precisa desta luz, ative o sininho e venha caminhar com a gente nesta jornada de fé. Glória a Deus.